Como que você pode aplicar os atributos das organizações exponenciais em um negócio que você está desenvolvendo, criando do zero, ou uma empresa que você já tem, que você já desenvolveu, por exemplo, o Canvas de modelo de negócio? Meu nome é Francisco Milagres, eu atuo com inovação, estratégia e tecnologia já há bastante tempo, que eu vou mostrar aqui rapidamente como que a gente pode fazer essa correlação usando duas ferramentas, uma bem conhecida, o Canvas de modelo de negócio, e outra o EXO Canvas, que foi uma ferramenta criada depois do lançamento do primeiro livro, Organizações Exponenciais. Fiz parte da criação desse Canvas, e a gente usa essa ferramenta já há alguns anos, inclusive agora o lançamento do novo livro, Organizações Exponenciais 2.0. Essa aqui é uma imagem que está no segundo livro, que é Transformações Exponenciais. Ela mostra o resumo do modelo de organizações exponenciais com os 11 atributos. Lá em cima está o propósito transformador massivo, do lado esquerdo, no bloco central aqui, Scale, os atributos de captura de abundância, e do lado direito, a ideia, os atributos de gestão interna de abundância. O que a gente olha são sempre recursos de informações, recursos alavancados por dados, eles sempre vêm da esquerda para a direita. Então, essencialmente, você vai pensar, eu tenho informações de comunidade, usuários, provedores, fornecedores, informações de processamento de sistemas, boletos, base de clientes, dados de localização, esses são os que entram do lado esquerdo. Você captura a abundância desses recursos pelos atributos, por exemplo, usando ativos alavancados, por meio de uma comunidade com os usuários com engajamento, conectado com equipes sob demanda, especialistas por uma demanda mais específica, e depois você gerencia internamente, com interfaces ou plataformas, acompanhando por dashboards, usando exercícios de experimentação e validação de hipóteses, gerenciando o volume de mensagens por tecnologias sociais ao invés de por e-mail ou WhatsApp, ou seja, gerenciando internamente para depois implementar, associando dois ou mais desses atributos. Como que a gente vê isso na prática? Né? Então, tem um exemplo que a gente sempre compartilha aqui, vazio, desse Canvas, depois fica a referência para quem quiser baixar esse modelo. E você pode experimentar usando, por exemplo, Miro, outra ferramenta, ou mesmo offline com post-its. E o que eu trago aqui é um exemplo de uma empresa que a gente já tem o Canvas de modelo de negócio preenchido. É sempre importante lembrar que esse Excel Canvas sempre funciona lado a lado com o Canvas de modelo de negócio. E esse aqui é um Business Model Canvas do Airbnb. Então, geralmente eu indico que a gente comece pelo meio, né, pela proposta de valor. Qual que é a proposta de valor de um negócio como esse? Né? Muita gente já deve ter usado o Airbnb, que disponibiliza locais para hospedagem com experiência local de quem mora na cidade. Então, como que ele tem proposta de valor, quais são os segmentos de clientes, né? Ou seja, segmentos de clientes de hosts, como de hóspedes, então quem hospeda e quem se hospeda como um visitante. E do lado esquerdo, os parceiros são fotógrafos profissionais ou quem faz o seguro, por exemplo, desses processos. O lado direito é receita, né? Você ganha tanto nas taxas que você cobra de quem fica hospedado, como também nas taxas dos hosts para divulgarem e tem as suas plataformas listadas ali nas plataformas do próprio Airbnb. Qual que é o custo deles? Né? Eles precisam de tecnologia, precisam de marketing, engajamento e também dos funcionários para fazerem essa atualização da plataforma e geração de processos de inovação e de gestão no dia a dia. Atividades chaves aqui, né, o conectando com os parceiros, é desenvolvimento da plataforma e suporte dos clientes, e recursos chaves é a própria plataforma e, eventualmente, e também, obviamente, as plataformas, a plataforma de listagem das propriedades. Você precisa ter locais listados para isso. Como é que você se relaciona com seus clientes, ou seja, pelo próprio site ou pelo aplicativo, essa é a forma de canal de relacionamento, e como é que você se relaciona, serviços altamente self-service, você pode ir no site escolher, baseado em algoritmo e seleções, direto em formulários, pelo seu gosto, ou relacionamento com o cliente. Ou seja, nessa visão é o Canvas de modelo de negócio, e qualquer negócio pode ser colocado minimamente aqui nessa estrutura. Como é que a gente traz aqui para o Canvas de modelo de negócios a visão exponencial? Ou seja, o que eu vou fazer é colocar todos esses aspectos que complementam os atributos exponenciais. Do lado esquerdo, quais são os atributos de informação? Eu tenho as casas, os apartamentos, os quartos disponíveis, quais são as informações que eu tenho para listar e capturar esses dados, e a demanda de viajantes por locações. Pessoas que buscam em sites, no Google, ou em referências para esses espaços que elas querem ocupar. Com esse volume, com essa abundância de recursos, como é que eu gerencio isso aos atributos de scale? Ou seja, a equipe sob demanda é o sistema de classificação dos usuários, não tem ninguém lá classificando A, ou B, ou C, gostei ou não gostei, é legal ou não é legal. Ou seja, quem hospeda avalia quem ficou hospedado na sua casa, no seu apartamento, e vice-versa. Você avalia também o local que você escolheu. Você pode ter tido uma experiência boa ou ruim.
Comunidade, não está ilustrado aqui o exemplo, mas pode colocar comunidade de viajantes ou de pessoas que viajam com algum assunto específico, entusiastas por alguma região, entusiastas por algum tipo de esporte, localidade. Algoritmos é o sistema de classificação automático que ranqueia isso de acordo com o grupo de pessoas, os interesses ou a localização. Os ativos alavancados são essencialmente os locais, porque o Airbnb não é dono desses locais, mas também infraestrutura de servidores. Eu tive a oportunidade de conhecer a estrutura física do Airbnb há quase 8, 9 anos atrás, quando estive no Vale do Silício, e de fato eles usam estruturas parceiras com a AWS e Azure da Microsoft. O engajamento são os viajantes do mundo inteiro que postam seus locais, divulgam, colocam fotos, indicam as hospedagens para outras pessoas, e posts em blogs e referências de pessoas que, inclusive, indicam as hospedagens de pessoas famosas. Tem pessoas famosas que têm os seus locais no Airbnb, ou pessoas que ficam hospedadas e que geram esse engajamento para que a gente consiga se sentir atraído por um local como esse. Como é que eu gerencio a abundância desses recursos internamente? Ou seja, por um modelo de interface ou de plataformas em que eu conecto A com B, quem deseja viajar e se hospedar com quem tem o local à disposição. O processo de dashboard é basicamente acompanhar via Lean Startup, startup enxuta, como a gente diz, o processo de testar, validar hipóteses, ser rápido na tomada de decisão. Experimentação é baseada em métricas para testar e validar a equipe interna, testar OKR, ver se faz sentido algum tipo de iniciativa. Eu me lembro que na época que eu visitei o Airbnb, uma das perguntas que a gente fez foi como é que eu consigo me comparar e colocar o Airbnb se comparando com uma rede de hotéis, por exemplo, ser listado num site de comparação de preços. Eles diziam, cara, a gente até testou, experimentou, fez esse tipo de análise, mas não avançou, a gente testou rapidamente, não virou um grande projeto, porque quem busca hospedagem em um hotel busca redução de custo, previsibilidade e certeza de que ele vai se hospedar em um hotel da mesma rede, qualquer local do mundo, tendo a mesma experiência. A cor do móvel, processo de check-in, e-mail que ele vai receber, o processo de cumprimento e chegada no guichê de recepção, o check-out, diferente do Airbnb, que ele quer ter uma experiência local, próximo de um turista, em alguém que mora na cidade. Então não dá para comparar laranjas com bananas. Esse exercício eles fizeram experimentação, capturaram aprendizado e retiraram essa possibilidade de você comparar como se fossem hotéis. A autonomia é essencialmente colocar esse poder nas pessoas, nos times, para testarem hipóteses como essa. Foi alguém que levantou a hipótese, testou e colocou uma autonomia para alguém testar. Um exemplo também, né? Eu lembro que o dia que a gente estava lá no Airbnb, as salas de reuniões pareciam salas de recepção de casas muito familiares, né? E aí eu lembro que a gente estava olhando, andando por um dos andares do espaço do Airbnb lá num centro reformado financeiro antigo lá dos Estados Unidos, lá em São Francisco, e tinha uma sala de reuniões muito aparente com decoração brasileira. Era uma sala chamada Copacabana, que eles haviam pegado uma localização que tinha muito interesse, muitas pessoas davam o like naquele local como interesse de viajar, e eles replicaram a sala de estar da casa do host Airbnb, que era um super host, como se fosse aquela sala de reuniões. Então eu poderia ter uma sala de reunião exatamente no mesmo desenho que tem uma sala de estar em um local listado do Airbnb lá no Rio de Janeiro. Então eles criam esse processo de autonomia para testar e validar isso e gerar esse engajamento com os próprios funcionários. Né? E internamente, como é que ele gerenciou a abundância disso? Não é só por e-mail ou grupos de WhatsApp. A gente sabe que empresas que crescem muito, fica praticamente insano trabalhar com um volume de informação que não esteja organizada minimamente. E aí o desafio é que tecnologia eu uso para gerenciar, por exemplo, Kanban, em demandas que estão a fazer, sendo feitas e concluídas, ou um processo de fluxo de atividades, para gerenciar isso internamente. Né? E no último passo, o bloco de implementação é, ok, o que eu faço com esses atributos, quais atividades eu crio e relacionando 2 ou mais desses atributos para trazer um aspecto exponencial para o meu negócio. Então esse é o exercício que a gente sempre faz para trazer o EXO Canvas complementando com o Canvas de modelo de negócio. Tá bom?